Shalom, shalom, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, aqui quem vos fala é o Avraham Shaul, direto de Jerusalém. Hoje a live é de certa forma especial, vou trazer aqui assuntos muito importantes, sabe, acerca da revelação desses últimos tempos. São informações, são conhecimentos que vão acrescentar, né, na nossa compreensão desses últimos tempos, certo? Então, enquanto você chega, enquanto você, né, se achega com a gente aí, tá bom? Vamos iniciar essa live, vamos começar aqui para a honra e glória de Adonai, do seu Filho unigênito, o Mashiach, Yeshua. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Yeshua. Amados irmãos, eu senti no meu coração, né, o Espírito de Deus me convenceu a poder
transmitir esse até estudo, né? Seria um estudo, seria, na verdade, eu quero compartilhar um conhecimento meu, né? Vocês sabem que eu não sou especialista em estudo, eu não sou mestre, né? Mestre só existe um, Yeshua, né? Somente a ele chamareis de mestre, Yeshua, na verdade. Então, hoje o assunto vai ser relacionado também à Babilônia, a prostituta Babilônia, as abominações, certo? Queridos, tem mais conhecimento, tem mais informação, tem mais evidência, mais profunda ainda daquilo que a gente ainda sabe. Nós já sabemos que o que a Bíblia nos fala a respeito da grande prostituta, né, é essa Jerusalém terrena, física, certo? Essa é Israel física. Por quê? Porque ela traiu o Criador, né? Traiu o Criador. Ela havia feito uma aliança com Deus de Israel no deserto, porém, né? Ela acabou traindo o Criador com outros deuses, com outras culturas, né? Especialmente com a cultura babilônica. E você pode conferir isso, né, através do Talmud, através do Zohar, através dessas literaturas da religião judaica, né, que muitas vezes são consideradas mais importantes até do que a própria Torá, né? Então, Apocalipse 18 deixa muito claro isso, né? Muito claro. Quando fala sobre a queda da Babilônia, certo? E não se ouvirá mais som de arpista, nem de flautistas, nem de trombeteiros, nem de músicos, né? Tudo isso é tarefa concernente aos levitas, certo? E para ter levita é necessário um templo, né? E no caso, nos tempos, né, desses últimos tempos, seria, né, o terceiro templo, né? E o único lugar que deve ser construído esse terceiro templo para ter ofício levítico novamente é Jerusalém, né? Não é Meca, não é Roma, certo? Embora Jerusalém fez parte do Império Romano. Então, hoje em dia se fala sobre a restauração de um novo Império Romano, certo? De um novo Império Romano. Porém, quem está encabeçando isso, por incrível que pareça, é Israel. Por quê? Porque o anticristo ele vai querer reinar a partir de Israel e vai estabelecer um novo sistema mundial, uma nova ordem, né? Como no tempo do Império Romano. Porém, o trono será aqui em Jerusalém, certo? Então, você vê, né? Muro das Lamentações, né? Em Jerusalém, né? O Muro das Lamentações, o Kotel, né? Na verdade é chamado de Muro Ocidental. O Kotel, que é um dos muros do antigo templo que foi derribado, né? O templo de Herodes, certo? Temos também, né? Temos também a Meca, né? Medina, certo? Que é o lugar mais importante, mais sagrado para o Islã, certo? Né? Olha lá, povo girando ao redor desse cubo negro, né? Eu vou falar já já. Muito estranho isso, né? E também nós temos o quê? Temos Roma, temos Vaticano, certo? Vaticano, né?
E nós vemos aí as 3 principais religiões abrâmicas, certo? As 3 principais religiões abrâmicas. E hoje o Acordo de Abraão, que está se transformando aí numa governança global, né, onde pretende instaurar, né, um bloco de 10 reis, né, um bloco de 10 reis, e também uma governança global sediada em Jerusalém, né, sediada em Jerusalém, com um novo tribunal, que é o Sinédrio, né, e uma nova governança global que regirá o mundo usando as 7 leis noéticas, né, as 7 leis de Noé. E por incrível que pareça, esta governança global abraâmica também está inaugurando aí uma nova religião, porém, é como se fosse 3 em 1, né? As 3 principais religiões, elas não serão desfeitas, porém, né? As 3 religiões estará subjugada a uma nova religião mundial, que é a Abrahâmia, certo? Então vocês sabem, né? A maioria de vocês sabem sobre tudo isso. Eu tenho falado para vocês, né? Eu tenho trazido aqui. Hoje eu estou com bastante paciência, né? Eu creio que eu peço a Adonai que isso continue, né? Então, mas esse conhecimento que eu quero passar para vocês, eu não quero me prolongar. Pouco se fala, pouco é falado, certo? Pouco é falado, né? E isso aqui, olha, é algo terrível, sabe? É algo terrível, são coisas fortes, né? Se você se escandaliza com pouco, então eu talvez não te aconselho muito, né? Porque são coisas assim grotescas e coisas que estão visíveis aos nossos olhos que a gente não entende, sabe? Você olhando para essa imagem aqui, né? Para os símbolos das 3 religiões abraâmicas, né? O que as 3 religiões abraâmicas? São elas que reivindicam Jerusalém como cidade santa, como capital. Elas são as filhas, são as abominações da terra, certo? As abominações da terra, certo? E aqui, né? Interessante que por pregarmos isso, nós estamos arranjando inimigos aqui em Jerusalém. Inimigos iguais. Inimigos de judeus, de muçulmanos e até de cristãos. E até de evangélicos, né? Por quê? Por falarmos a verdade, né? Por desmantelarmos isso, por revelarmos, certo? Nós o quê? Estamos medindo a casa de Deus. Estamos medindo a casa de Deus. Em 2004, Yeshua se apresentou pessoalmente para mim, né? Tem 2 vídeos né, narrando as experiências que eu tive com Deus, arrebatamento, experiências sobrenaturais. Yeshua, né, espiritualmente me entregou uma vara, certo? Uma vara, e essa vara é a vara de medir, né? De medir a casa de Deus, né? Que era a casa de Deus. Medir o santuário. Davi, no passado, chamava Jerusalém de a casa de Deus, né? Sabe? É melhor estar na porta da sua casa do que em outro lugar. Ou seja, como que no tempo de Davi ele fala isso sobre casa, se no tempo dele ele ainda não havia construído o templo? Não tinha templo, foi apenas Salomão que construiu o templo. Mas Davi disse isso. Por quê? Porque Jerusalém é envolvida por muros e nessas muralhas existem portas. Então ele fala, é melhor estar na casa, né? Na casa de Deus, habitar
habitar as portas da casa de Deus do que em outro lugar, certo? Porque a casa de Deus era Jerusalém. Jerusalém tinha um pacto. Israel tinha um pacto com Deus, certo? Só que depois que houveram aí as dispersões, Israel foi levada cativa, Judá foi levado cativo, então muita coisa foi deturpada. Israel, Jerusalém, Samaria começaram a se misturar com tradições, com cultos pagãos, né? Mas, queridos, o que eu quero falar é o seguinte: essas três religiões, né, elas vão continuar existindo, porém elas estarão unidas num grupo só, num conglomerado só, que é a religião abraâmica. Você vê a imagem, os símbolos das três religiões, a gente já viu por muito tempo, por muitos lugares. Eu tenho falado aqui sobre, né, essa estrela aqui, né, a estrela chamada estrela de Davi, ou escudo de Davi, ou escudo de Salomão, o selo de Salomão, né? Essa estrela ela foi imposta ao povo judeu, né, pela família Rothschild, né, de satanistas, certo? Ela é também chamada de escudo dos Rothschild, certo? E biblicamente é a estrela Renfã, certo? Que representa também Moloch, sabe? Moloch. Entenderam? Moloch. Não, aqui é outra coisa. Moloch. Atos 7,43 fala, né? Antes tomastes o tabernáculo de Moloch e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Então, essa estrela Renfã era uma estrela adorada secretamente em Israel, certo? Eu já trouxe aqui esse assunto, mas eu quero repetir, né? A estrela Renfã, o Deus Renfã, né? Era adorado, principalmente quando Israel veio da Babilônia, né? Também chamado de talismã de Saturno, certo? Amós capítulo 5 também fala, né, de Moloch, da estrela do vosso Deus, certo? Então, na internet se fala muito sobre isso, né? Muito sobre isso, certo? Mas eu não quero apenas falar sobre a estrela de Moloch, sobre o símbolo judeu, né? Eu não tenho nada contra o povo, pessoas judias, judeus. Eu amo, eu tenho descendência de judeus, eu sou bisneto de judeu, de duas avós, né? De dois avós, certo? Meu bisavô veio de Israel para o Brasil, né? Foi de Israel para o Brasil em 1895, sabe? Eu tenho também descendência da parte armena, sabe? Então, não tem como falar que você é anti isso, anti aquilo, né? Eu não me associo à ideologia sionista, que é uma ideologia nova, nascida na maçonaria. Mas eu amo o povo judeu, sabe? Eu amo o povo judeu. E falo sobre Yeshua, né? Assim, né? Assim, a partir do momento que Deus me dá a oportunidade, né? Então, mas não é somente esse símbolo. Eu também quero falar da lua, do símbolo do crescente no Islã. Eu quero também falar sobre o sol eucarístico, né? O sol eucarístico do catolicismo, certo? Você percebeu que existe uma coisa aí interessante? São três astros. São três astros, né? Temos o sol eucarístico, Sol. Temos o crescente, que é a Lua.
E temos a estrela, que é a estrela Renfã. Você não percebeu, não? Que são 3 astros, são dos céus, né? E se você, principalmente quando a Bíblia fala, quando fala muito sobre as coisas celestiais, sobre as coisas celestes, os céus, né? Se refere ao mundo espiritual, entendeu? Então, são 3 representações, são 3 símbolos. Peraí. São 3. É que é assim mesmo, né? Que não tem. Que não é produção hollywoodiana, não. São 3 símbolos. 3 símbolos pagãos. E eu quero mostrar o que eles representam. Sabe? Para mostrar o quão profundo ainda de significados nós temos a Babilônia, né? Sabe? O quão profundo de significados ainda nós temos, entendeu? É uma coisa terrível, sabe? É uma coisa terrível. Irmãos, Roma, Vaticano, certo? Você tá vendo alguma coisa aí interessante, né? O que tem no meio, né? Tá aí, ó, o Sol eucarístico, né? O que tem no meio, né, da Praça de São Pedro? Hã? O que tem no meio da Praça de São Pedro? Um obelisco. Esse obelisco, ele foi trazido do Egito. Já começa daí, já começa errado. Já, né? Já denuncia o paganismo, sabe, do catolicismo romano. Muitas pessoas falam que Roma, Vaticano é a prostituta, mas a Igreja Católica, o Vaticano, a Roma, nunca teve aliança com Deus no deserto. Não foi Roma nem a Igreja Católica que andou com Deus no deserto. Não foi Roma que foi libertada do Egito, certo? Não foi Roma que fez aliança com Deus. Ah, mas o Vaticano, Roma, é envolvido por 7 montes. Jerusalém também é. Jerusalém também é envolvido por 7 montes, certo? Então, e no meio da Praça de São Pedro, né, temos o quê? O obelisco. O obelisco, além dele ter sido, né, trazido do Egito e colocado aí, eles falam que representa o poder, né, a vitória da igreja sobre o paganismo. Será? Se eles soubessem, se a intenção deles fosse realmente boa, só pelo significado que ele representa, jamais eles teriam colocado o obelisco aí. Jamais. Porque o obelisco, ele representa o quê? O quê? Ele representa o falo. O falo. Você sabe que eu falo, né? Eu vou falar claramente aqui. O falo representa o pênis. O pênis. Certo? O pênis voltado para o Deus Sol. No Egito, ele construíam. Eu não vou me aprofundar tanto, né, acerca de matéria de egiptologia, deuses egípcios, deuses do Egito, mas essa, né, que é muito usado pela maçonaria também. O obelisco é o falo, né, representando o falo virado para o Deus Sol, certo? O Deus Sol. E por incrível que pareça, assim como no Egito tinha o Deus Sol, né? Em Roma, na Igreja Católica, nós temos o quê? Né? Temos o Sol Eucarístico, a qual eles falam que representa Cristo. Olha só, a blasfêmia, né? Eles afirmam que representa Cristo.
esse sol eucarístico, né? Dentro parece que tem um pão, né? Se não me falha a memória, aquele pãozinho que eles dão na ceia, né? Aquela bolachinha, certo? Dentro do sol eucarístico, certo? Que eles estão dizendo que é o corpo de Cristo, que aquilo é o corpo de Cristo, que aquele é o pão, né? Qual é o nome daquele pão lá? Esqueci a palavra, né? Eles falam que representa o corpo de Cristo, né? E uma blasfêmia, né? Mas é interessante. Assim como no Antigo Egito tinha o Deus Sol, certo? O Deus Sol. Dentro do catolicismo também tem o Sol Eucarístico, a qual eles adoram. Eles afirmam que representa o corpo de Cristo. E no mesmo Vaticano da Igreja Católica tem o obelisco, que é o falo virado para o Deus Sol. Que terrível, né? Que terrível. Sabe? Olha só. Eu quero ficar mais ligado ao que Apocalipse fala, ao que a Bíblia fala. Certo? Como eu falei, eu não quero entrar em Egito, eu não quero entrar muito nesses assuntos. Eu acho que a internet já está vasta nisso. Você pode depois pesquisar, você pode depois, né, entrar aí numa pesquisa mais profunda, entendeu? Mais profunda. É interessante, né? Interessante que é exatamente um falo obelisco que havia em Heliópolis, entendeu? Que foi encomendado pelo faraó Amenemhotep II, certo? No tempo do Império Romano, isso foi tirado do Egito e colocado aí na Praça de São Pedro, né? Então, aí tem diversos significados aí, né? Diversos significados, sabe? Mas veja só, né? A Igreja Católica, Roma, que possui o obelisco falo, tem o simbolismo do sol eucarístico. Agora vamos ver o crescente, né? O crescente. Olha só, esse crescente, né? Tem todo o significado também dentro do Islã, sabe? Tem todo aquele significado, mas eu quero me ater a Meca, né? Veja só, o Vaticano tem o quê? Tem o obelisco, tem o falo, é o pênis. Agora, em Meca, que representa a lua, a crescente, eles adoram, né? Eles rezam ao redor desse cubo negro, né? Que é a Kaaba, certo? Desse cubo negro, entendeu? A Kaaba. O que tem na Kaaba, né? Que é o lugar mais sagrado do Islã e tudo aquilo. Como eu falei, eu quero me ater mais ao Apocalipse, né? Mais ao Apocalipse, né? Falam que é o lugar mais sagrado e tal, né? Eles falam que também é a casa de Deus. Olha só, né? Olha só que coisa, né? Acham que a Kaaba foi construída por Ismael, né? Sabe? E essa Kaaba, né? Essa Kaaba,
ela tem algo estranho dentro dela. Tem algo estranho, sabe? Tem algo estranho dentro dela. Olha só. Nesse cubo negro, nessa estrutura, possui uma espécie encravada, uma espécie de rocha negra, de pedra negra. Olha só. Possui uma espécie de pedra negra. E eles afirmam que essa pedra negra ela é de um asteroide, de um meteoro que veio dos céus. Olha só, bicho. Olha só. E essa pedra negra que veio dos céus, né? Ela, o quê? Ela se encontra encravada numa estrutura que representa, né, que possui a forma de um órgão sexual feminino. Olha só, cara. Veja bem, Vaticano tem o obelisco, que é o pênis, virado em direção ao Deus Sol. Certo? E também eles adoram o sol eucarístico. No Islã, eles têm um símbolo da lua, da crescente. E eles oram, rezam, né, ao redor da Kaaba, desse cubo negro, que possui uma estrutura com uma pedra negra, a qual eles dizem que veio do espaço, num asteroide. E ela está encravada numa espécie de vagina, de um órgão sexual feminino, de prata. Vocês estão entendendo já? Lua, sol, pênis, vagina. Gente, que terrível, que coisa terrível. E o povo vai lá, bota a cabeça, reza, né? Que coisa terrível, sabe? Você pode pesquisar, a internet tá para isso. Você pode pesquisar, sabe? Você pode pesquisar. Pesquisa por Kaaba, pesquisa por, né, Pedra Negra da Kaaba, sabe? Que coisa terrível, sabe? Veja só, no mundo espiritual não há coincidência, certo? Não tem coincidência no mundo espiritual. Olha lá, olha. Hã? Que terrível, que terrível. Vocês estão entendendo? Igreja Católica Roma tem um obelisco virado para o sol, né? Que é o pênis. Certo? O Islã, né? A Igreja Católica também tem um símbolo, que o símbolo do sol eucarístico, que é o sol, né? Igreja Católica, sol, e tem o pênis, o obelisco egípcio. O Islã tem o quê? O símbolo da lua, do crescente. Certo? E eles rezam ao redor do quê? Dessa pedra, não sei se é pedra lunar, não se sabe, mas eles dizem que veio do espaço e, né? E está dentro de uma estrutura que representa o quê? Né? Que é semelhante a uma vagina. Veja bem, o Islã, lua e vagina. Roma, pênis, sol. Olha só, olha só. Olha só que coisa terrível. Olha só que coisa terrível, né? Que coisa assim. Aí, o que falta mais? Ah, falta Jerusalém, judaísmo, outra religião abraâmica, outra abominação. Cada abominação tem a sua,
né? Sua perversão, seu símbolo de perversão e de idolatria. Vamos ver lá. O judaísmo tem o quê? Tem a estrela Renfã, certo? Estrela Renfã. O que representa a estrela Renfã? Que é a estrela de Moloque, certo? A estrela Renfã, a qual a Bíblia exorta, certo? Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Se Roma tem o obelisco, o pênis, o Islã tem a pedra espacial na vagina, o que a Bíblia diz sobre Jerusalém? Hã? Olha lá. Vamos lá. Apocalipse. Acho que é Apocalipse 18. Ó. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda aborrecível. Hã? É isso mesmo. Coito. O que é coito? Hã? Que até saiu a palavra coitada. Coitado. Né? O que é coito? O que é coito? Né? É onde faz a cópula. Pode ser ou a vagina ou o orifício anal. Ó, vocês estão entendendo, gente? Buraco é mais embaixo, hein? Que coisa terrível! Meu pai amado. Assim como a Roma, o Vaticano, tem o obelisco, né? O obelisco, que é o pênis virado para o sol. O Islã, né? Tem o obelisco e tem o sol, né? O sol eucarístico como símbolo. Assim como o Islã tem em Meca, tem a pedra espacial lunar, que está encravada numa vagina de prata, e eles têm o sol, tem a lua como símbolo, e voltando lá, né? Voltando lá, aqui também é uma vagina, viu? Essa lua crescente com a estrelinha representa também o órgão sexual com clítoris, tá bom? Né? Mas já deu para entender, né? Assim como tem o sol da Igreja Católica de Roma com o obelisco, com pênis, o Islã com a lua e tem a vagina, né? Com a pedra lunar, certo? Assim também, dentro do judaísmo, tem a estrela Renfã, certo? A estrela Renfã, a estrela que é chamada de Davi, não tem nada de Davi. A própria Bíblia fala que Jerusalém também recebe o coito por trás, anal. Meu pai amado, meu pai amado. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Olha só que absurdo. Gente, não sou eu. Isso aqui não é invenção minha. Isso aqui são símbolos e o que a Bíblia está falando. Vocês estão entendendo, bicho? Vocês estão entendendo? Olha só. Olha só.
O simbolismo já diz tudo. E ainda temos a Bíblia. Temos a Bíblia. Sabe? Temos a Bíblia. Você entendeu? Sabe? Então, cara, que coisa terrível. E talvez haja uma ligação com Apocalipse 12 também, que fala, né, logo no versículo 1, e viu-se um grande sinal no céu, veja só, céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Tem relação? Eu não posso afirmar, porque é difícil você querer traduzir, querer interpretar. A gente vai saber mesmo, a gente vai ter exatidão sobre essas revelações só quando se cumprir. Ou então, Deus revelando realmente tudo para alguém. Para mim, não sei. Sabe? Mas que deve ter uma ligação, sim. Apocalipse 12. A mulher vestida do sol. Sol. Né? Roma. Vaticano, Igreja Católica. E viu a lua debaixo dos seus pés. Quem tem o símbolo da lua? Né? O Islã. E essas 12 estrelas? Né? Falam que é estrelas da Europa, né? Que usa muito o euro, né? Outros falam que e tem inúmeras vertentes, aí, inúmeras interpretações, sabe? Outros falam que é igreja, outros falam que é Roma, outros falam que é Israel. Pode até ser Israel, porque Israel é uma mistura hoje em dia. Você pode vir aqui e ver a mistura de cristianismo romano, de judaísmo, de islamismo, é uma mistura. Talvez aí esteja falando aí, né? Mas eu não sei, eu não posso te afirmar nada, né? Mas o que eu queria me ater é sobre isso aqui, né? Eu não estava compartilhando com vocês. É sobre isso aqui que eu queria me ater. Como os símbolos revelam muita coisa. O sol eucarístico da Igreja Católica Romana, né? O que nós temos em Roma? O que nós temos em Roma? Certo? Que adora, né? Dizem que é o corpo de Cristo, né? No sol eucarístico. O que eles têm em Roma, em Vaticano? Cadê? O pênis, obelisco, certo? Que é o símbolo, né, de culto a um deus egípcio. Amon-Ra, não sei. Mas você vê, né, a ligação dos dois. Aí temos o quê? A lua, o crescente do Islã, que representa o quê? Né? Não é coincidência. Em Meca existe o quê? A pedra, né? A pedra lunar ou pedra espacial, certo? Cadê a imagem? Colocado numa estrutura semelhante a uma vagina, a um órgão sexual feminino de prata. Não há coincidência. E no judaísmo, é o judaísmo cabalista, né? O judaísmo que também carrega as tradições babilônicas, que está herdando,
Você vê que essas três religiões que se diz abrâmicas e que se unirão no governo do anticristo, que reivindicam Jerusalém como terra santa, como eu afirmo diversas vezes aqui, né? Vestido de púrpura e de escarlata, que eram as vestes dos sacerdotes. Cara, na Bíblia tá cheio de texto. Ezequiel 16, tá em Jeremias, tem Amós, tá em Obadias, fala claramente sobre a prostituição, sobre o desvio de Jerusalém, Deus dando carta de divórcio, Deus falando para Jerusalém se converter, Deus mandando o profeta para Jerusalém se converter, sabe? Então, você percebe que essas três religiões abrâmicas que estão no governo do anticristo, né? Elas têm o quê? Os seus símbolos. São filhas. São abominações, né? A Bíblia fala que a Jerusalém é a mãe de todas as abominações da terra, né? A prostituta, certo? Que está montada sobre a besta. A besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é um sistema, é uma estrutura de governança global, certo? Né? E justamente quando Deus fala sobre a Jerusalém prostituta, se refere também fala sobre o coito anal. Olha só, Roma, obelisco, pênis, Islã, a vagina, e Jerusalém, o coito. Irmãos, tenha misericórdia. Irmãos, isso é terrível. É terrível. Terrível. No mundo espiritual não há coincidência. É a Bíblia que está falando. É os símbolos que mostram. Como o inimigo, como Satanás, engana através da idolatria, né? Através da mentira. Não, tem que respeitar. Tá lá idolatria, tá lá falsos deuses, cultura que não foi Deus que determinou, culturas, práticas que não foram determinadas nem por Moisés, mas tá lá. Cultura misturada com paganismo, misturada com feitiçaria, mas infelizmente pessoas cegas e ignorantes. Não, tem que respeitar. Que respeitar? Respeitar o pecado, respeitar a imoralidade espiritual, respeitar a idolatria, respeitar o pecado. Que Bíblia que vocês vivem? Que Bíblia que vocês estão lendo? Se leem, né? Que templo vocês estão frequentando? A estar em tamanha cegueira, em tamanho engano. Cuidado. Sabe? Infelizmente na internet está cheio de pessoas levando a outras para o inferno, para o engano. Sabe? Levando as pessoas à idolatria, a idolatrar terra santa, a idolatrar coisas materiais. Infelizmente. Tá aí. Tá mais do que visível, mais do que claro. O que Satanás tem estabelecido há séculos e séculos e séculos. Sabe? E é interessante que eu não estou falando só sobre Israel, sobre judeus, sobre judaísmo. Estou falando de outras religiões, estou falando do Islã, eu estou falando da Igreja Católica. É tudo um sistema só, um sistema babilônico. Tendo Jerusalém como, né, a terra, como a sede de tudo isso. É a prostituta, porque traiu lá atrás o Criador. E logo mais em breve o anticristo estará no templo, recebendo a adoração dessas três religiões. Vocês entenderam, irmãos? É simples, eu estou falando de forma tão simples, eu não estou aqui me aprofundando no estudo, né, histórico e tal. É algo simples.
E é terrível. É algo terrível. Né? Olha só. Olha só. Sabe? E é triste. É triste. Né? É triste você ver tantas pessoas sendo levadas ao inferno. Tantas vidas, olha, um mar de gente sendo levada para o inferno. Centenas e centenas de pessoas. Muitas pessoas pelo mundo inteiro. E às vezes, você pregar Yeshua num lugar desses, você vai ser censurado, você vai ser perseguido. Vai acontecer de tudo com você. Sabe? Nós estamos aqui anunciando Yeshua em Jerusalém, mas estamos nas mãos de Deus. Estamos nas mãos do Altíssimo. Ele nos colocou aqui e Ele vai nos sustentar e Ele vai nos proteger. Nós estamos aqui anunciando Yeshua, pregando arrependimento e alertando sobre o juízo, medindo a casa de Deus, medindo a Jerusalém que traiu o Criador, Jerusalém prostituída, medindo a casa de Deus, mostrando quem realmente é Jerusalém e como ela está sendo adornada, como ela está se preparando para receber o falso Mashiach, tirando as pessoas da cegueira. É Apocalipse 11 puro, irmãos. Só não vê quem não quer. Que toda a glória seja dada ao Criador. Que toda a glória seja dada a Yeshua. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que se deu por nós, e que logo, logo, se assentará em Jerusalém para reinar. Reinar. Ele lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, aprisionará Satanás e reinará. Virá sobre Jerusalém, colocará seus 2 pés no Monte das Oliveiras e ele dividirá em 2. Então ele reinará sobre Jerusalém. Certo? A vitória já pertence a Yeshua. A vitória já pertence a Cristo, que muitos, né, é popularmente chamado como Jesus, Jesus, né? Assim como a gente fala nas pregações, na rua. Yeshua. Amém? Queridos, Deus os abençoe, tá? Eu queria mostrar isso para vocês mesmo, entendeu? E assim, é mais um conteúdo, um conhecimento aí, que se soma com aquilo que eu tenho falado acerca de Jerusalém, que se soma a tudo que eu tenho falado, sabe? Entenderam? E é um conhecimento que é bíblico também, é bíblico, tá certo? Então eu creio que o vídeo transcorreu tudo bem, tá? Obrigado a todos os irmãos que estão aí, certo? Todos os amados que chegaram, tá? Eu peço vossas orações, se você tiver disponibilidade e condição espiritual para isso, orem por nós, pela nossa missão aqui em Jerusalém. Estamos de pano anunciando Yeshua como Mashiach e pregando arrependimento, certo? Estamos aqui na dependência total de Deus. Ore, nos ajude a missão, tá? Que a recompensa ela vem dos céus, ela vem do Senhor, tá bom? Obrigado a todos, tá? Se inscreva aí no canal, né? Dê a sua curtida, tá? Me siga no Instagram também, @TrueTreesMission, como está aparecendo lá abaixo, tá? Coloco aqui também para os irmãos que quiserem o nosso Pix, o Pix aqui da missão, tá? Se acaso Deus tocar no coração de vocês de estar nos ajudando, tá bom? Eu amo vocês, Deus abençoe a cada um de vós, tá? E até a próxima live, né? A próxima live será com a minha amada esposa, a Sara Letícia. Hoje ela não está ao nosso lado, ao meu lado aqui, né? Muita falta dela, do rostinho dela aqui,
né? Mas na próxima ela estará aqui, tá certo? Então, Deus os abençoe. Até a próxima live. Shabbat Shalom. Lehitraot. E até mais. Bye, bye.